No princípio de tudo, Augustus Nicodemos, considerações introdutórias. Antes de entrar no texto propriamente dito, permita-me fazer algumas observações preliminares. Existem muitas questões sobre os dias da criação que não podem encontrar resposta decisiva no texto, por mais que quiséssemos, como, por exemplo, a idade da Terra ou se os dias relatados em Gênesis são dias de 24 horas ou não. Teremos teólogos comprometidos com todas as opções de interpretação que encontramos em relação a este texto, teólogos competentes, respeitados, mas que divergem sobre algumas questões que não consideram essenciais para o relato de Gênesis. Pessoalmente, creio que o que temos são dias de trabalho humano, dias de 24 horas, muito embora eu reconheça que existam dificuldades com essa interpretação. Mas, se vamos tomar o texto em seu próprio valor, ele apresenta como história e pretende ser entendido de maneira simples e direta, como vou expô-lo a seguir. Assim, a minha abordagem aos dias da criação decorre de alguns pressupostos pessoais que quero deixar claros. Primeiro, creio que Gênesis foi escrito por Moisés para ser lido como história, não como mito, lenda ou fábula, nem como parábola, analogia ou ilustração. Moisés está escrevendo a narrativa mesmo. Ele está narrando, relatando fatos. Esse é o gênero literário do livro dos dias da criação. Esse relato fazia um contraste absurdo com os outros relatos de criação que já havia naquela época, ou até mesmo antes, nos quais seres monstruosos saem do caos da água, lutam entre si e surgem os deuses, que procuram dominar o mundo. Já existiam vários relatos da criação que tiveram origem nesses povos pagãos, os quais Moisés certamente conhecia. Lembre-se de que Moisés foi educado no Egito. No livro de Atos é dito que ele foi educado em toda a ciência e sabedoria do Egito. Ele conhecia esses relatos. É absurdo o contraste do relato de Gênesis com todos esses outros relatos, muitos dos quais você pode ler a respeito na internet. O livro de Gênesis é simples, claro e direto. Ele simplesmente conta tudo como uma história. Esses outros relatos são lendários, míticos. É óbvia a diferença. Basta ler que já se percebe. Portanto, a minha abordagem aqui, ao ler Gênesis, estamos lendo história. É um relato de algo que aconteceu como está sendo descrito. Segundo, creio que Moisés escreveu da perspectiva de um observador. Ele não se propõe dar uma explicação científica de como essas coisas aconteceram. De fato, nem podia. Ele está apenas descrevendo do mesmo modo que faria alguém que estivesse ali presente, olhando os céus como uma grande tela e vendo as coisas acontecerem diante de seus olhos. Ele fala como um narrador, como alguém que está observando. Todo o texto é escrito a partir da perspectiva do narrador. Terceiro, a audiência primária de Moisés eram os israelitas, que estavam à beira do Rio Jordão, nas vésperas de atravessá-lo para a conquista da Terra Prometida. Temos de manter isso em mente. A quem Moisés se dirigia quando escreveu seu relato? Quem era sua audiência pretendida? Era o seu povo, os israelitas, que, depois de viverem 400 anos no Egito, precisavam entrar na terra e precisavam de respostas e de base para o que iria acontecer. Isso é importante para quando formos interpretar o texto em vários pontos. Outro pressuposto
que precisamos ter em mente quando lemos Gênesis é que Moisés desejava ser entendido. Trocando em miúdos, o texto quer dizer aquilo que Moisés está dizendo. Não devemos procurar chifre em cabeça de cavalo, como diz o velho ditado. Não devemos procurar um significado oculto por detrás das palavras de Moisés. Qual seria o interesse de Moisés em fazer um relato velado? Que dissesse coisas que na verdade não significavam o que de fato são, mas que apontassem para outras realidades? Ora, Moisés queria ser entendido. Isso significa que a nossa interpretação deve sempre optar pela leitura mais simples. O que o texto está dizendo? Qual é a leitura natural do texto? É assim que ele deve ser lido. Próxima leitura: o esmero do relato.